A graça e a paz, querida família IBM. Eu quero convidá-la para que você pegue a sua Bíblia e abra na carta de Tiago. E hoje faremos a leitura do capítulo 4 e o versículo 17, onde estaremos então concluindo o capítulo 4 da carta de Tiago. E fala aos irmãos, da carta de Tiago extraímos lições preciosíssimas para a nossa vida. Caso você ache necessário, volte os vídeos anteriores e os irmãos irão aprendendo, reaprendendo, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E os seres humanos jamais perderão a necessidade de ler a palavra de Deus, compreendê-la e principalmente aplicá-la no seu dia a dia. Mas vamos para a nossa leitura e confesso aos irmãos que esse verso tem uma lição importantíssima para as nossas vidas. Vamos lá? Tiago capítulo 4 e o versículo 17. Leio na versão NVI. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Já pensou sobre isso? A gente acha que tantas coisas são pecados, né? Mas Tiago diz o seguinte: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Querida família IBM, essa frase de Tiago 4, versículo 17, pode ser analisada por meio de dois sentidos: macro e micro. Já que esse sermão não se trata de um estudo técnico, teológico, analisaremos no sentido micro. O objetivo acessível para que os irmãos entendam de maneira mais simples como deve ser o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então compreender no sentido micro ou no sentido mais prático esse verso? Ok. Os israelitas, irmãos, eram ou foram uma nação agrícola. Estão lembrados? Eles plantavam para colher, cultivavam animais para que pudessem então desfrutar do fruto dos seus cuidados. Devido a essa cultura, esse hábito, eles estavam sob constante ameaça de fome. Ou seja, eles poderiam plantar e não dar certo, por exemplo, não colher, não vingar a árvore, o plantio. Eles poderiam cuidar de animais e alguma doença, alguma infecção poderia então dizimar todo o seu rebanho. A fim de evitar então essa terrível circunstância, o que os israelitas deveriam fazer? Ter total obediência a Deus. Praticar os seus ensinamentos, as suas exigências, andar de forma justa e perfeita diante do Criador. E é exatamente por isso que os líderes, os mestres das igrejas ensinavam a importância da solidariedade. Eles tinham que
transmitir a importância ou a lei da solidariedade. Detalhe: aquele cidadão israelita, aquela cidadã israelita que se recusava a partilhar com alguém era visto como omisso, ou como escreveu Tiago, como adjetivou Tiago, como um pecador. Por quê? Imaginem, irmãos, alguém saber, ou as pessoas saberem, que alguém, às vezes bem próximo, está passando por dificuldades. Crianças sem alimentação, grávidas, desnutridas, e não ajudavam. Me desculpe a pergunta. Você conhece algum crente assim? E ainda vão para o céu participar da ceia de Jesus. Bem, mas segundo Tiago, essa pessoa ou esse omisso peca. E todos nós sabemos qual é o salário do pecado. Não sabemos? Ou, segundo afirmou Maimônides, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, aquele que pode ajudar, mas não ajuda, não terá participação no Olam Abá, como diz em hebraico, ou como nós cremos no português, no mundo vindouro. Irmãos, depois de ter lido para vocês esse verso, eu devo lhes dar uma palavra de exortação. Como os irmãos bem sabem, ainda estamos enfrentando uma pandemia. Ei, você sabe que há muita gente que perdeu seu emprego. E enquanto a sua geladeira está cheia, muitos estão desesperados. O que você tem feito? Orado? Que Deus continue te abençoando. Portanto, minha querida família IBM, pratiquemos esse ensinamento transmitido por Tiago. Ou melhor, continuemos a praticar esse belíssimo, divino ensinamento transmitido por Tiago. Façamos o bem e que apenas Deus contemple essa nossa atitude. Portanto, aquele, pois, que pode fazer o bem e não faz, peca. Vamos orar? Senhor, nossa gratidão porque o Senhor tem nos dado o suficiente. Louvamos o teu nome, porque daquilo que o Senhor tem nos dado, compartilhamos com outros. Perdoe aqueles que não fazem. Fica conosco, Senhor,
e que possamos ainda desfrutar essa noite de quarta-feira na Tua presença. E quem sabe, Senhor, amanhã faremos um bem a alguém. Fica conosco e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Seu Filho Jesus Cristo, permaneça conosco e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Te suplicamos isso porque cremos no nome sagrado de Jesus. Amém. Uma continuidade de noite, irmãos, na presença do Senhor. E lembre-se, nosso dever é fazer o bem, praticar a caridade, ajudar o necessitado. Do contrário, estaremos pecando. E que Deus tenha misericórdia de nós. Grande abraço, irmãos.